Olá, eu sou a Rúbia e você está escutando Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres em tech e produtos digitais. Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Como eu disse, eu sou a Rúbia e hoje, juntamente com a Gé, vamos conversar sobre a neurodivergência no ambiente de trabalho em tecnologia. Embora o tema tenha conquistado cada vez mais espaço nas discussões, ainda existe muita desinformação, preconceitos e equívocos em torno do assunto. A pesquisa Neurodiversidade no Mercado de Trabalho revelou que metade das pessoas entrevistadas nunca trabalhou com alguém neurodivergente. Cerca de 20% tiveram experiências desafiadoras e apenas 30% revelam que tiveram experiências positivas. Para enriquecer ainda mais nosso papo, a Sara Ferni, empreendedora social neurodivergente, autista e TDAH, e dedicada a melhorar a educação profissional e a empregabilidade de adultos neurodivergentes nas áreas de ciência, tecnologia, engenharias, artes e matemática. Compartilhará conosco como as empresas podem realmente incluir em seu quadro de funcionários pessoas consideradas não neurotípicas. Já perceberam que o nosso papo será incrível? Então, sejam bem-vindas e muito obrigada por aceitar o convite. Então, novamente, seja muito bem-vinda, Sara. Aqui é a host Jéssica. E eu vou pedir para você primeiro se apresentar para a nossa audiência e compartilhar um pouquinho da sua trajetória de carreira e como esse tema entrou na sua vida e permeou aí sua trajetória profissional. Olá, Jéssica. Olá, Rúbia. Primeiro, obrigada pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com vocês, falar de um assunto que, até como eu comentei nos bastidores, toca não só o meu coração, mas a minha vida como um todo, tanto a pessoal quanto a profissional. Eu sou Sara Ferner, sou uma empreendedora social neurodivergente, como vocês já disseram, né? Autista e TDAH, com gap aí de diagnósticos, mais para frente a gente fala disso. Eu sou fundadora da Stardust Zone, que ela é uma startup focada em melhorar a educação profissional e empregabilidade para adultos neurodivergentes nas áreas que já foram citadas aqui na introdução. Eu mesma sou das áreas de tecnologia, design, gestão pública e privada. Eu acho que eu fui transformando os meus hiperfocos em formações. Tenho 9 anos de experiência empreendedora, sendo desses 6 anos aí dedicados para o ativismo neurodivergente, e atualmente eu estou focada, além de inclusão, acessibilidade e equidade, em neurociência, direito das pessoas com deficiência e inteligência artificial para o bem público, antes de se tornar hype e diplomacia científica. Paralelamente ali, né, como boa TDAH, fazendo ali 35 coisas ao mesmo tempo, tô brincando, eu atuo como advisor em acessibilidade neurodivergente para Billion Strong, que é um movimento internacional para o direito das pessoas com deficiência, e faço parte da rede dos Jovens Líderes das Américas, que eu acho um título bem bonitinho, assim, até vermelho um pouco, que é um programa do Departamento de Estado americano. Nossa, que trajetória incrível, viu? Então, para começar, Sara, você poderia explicar para a gente a diferença entre neurodivergência e neurodiversidade? Perfeitamente. Primeiro, obrigada pela sua pergunta, porque a gente tem visto que, com o crescimento do assunto na mídia, nas redes sociais, muitas pessoas, mesmo querendo ajudar, têm colocado os termos neurodiversidade e neurodivergências como se elas fossem a mesma coisa, mas elas não são. Eu uso muito a analogia, por exemplo, do guarda-chuva, aqui eu vou usar a analogia dos conjuntos, para a gente separar um pouco esses conceitos, por mais que eles estejam interligados. Ou seja, neurodiversidade e neurodivergências são conjuntos diferentes. A neurodivergência é como se ela fosse uma bolinha dentro de uma bola maior, que é a neurodiversidade. Então, no conceito de neurodiversidade, todos nós na humanidade estamos inclusos, desde o que a ONU hoje tem chamado de neuromaiorias, ou seja, as pessoas que estão mais próximas do que é considerado padrão pela sociedade, quanto as neurominorias. E aí, quando a gente pega esse conjunto das neurominorias, a gente tem também contempladas pessoas autistas, TDAHs e disléxicas, mas também pessoas com Alzheimer, Parkinson, dores de cabeça crônica, entre outras mais de 300 condições, por exemplo. Já a neurodivergência é um círculo, uma bolinha um pouco mais
restrita, um pouco mais definida. E aí sim, ela vai se direcionar mesmo a pessoas, por exemplo, autistas, TDAHs, superdotadas, bipolares, borderline. Tem uma discussão na comunidade científica se pessoas com transtorno de ansiedade generalizada são neurodivergentes ou não, mas aí esse é um outro debate científico, mas ele é um campo um pouco mais restrito. Então, quando a gente fala de pessoas neurodivergentes, a gente está falando de um círculo mais restrito. Quando a gente fala de uma comunidade neurodiversa, ela pode abranger tanto pessoas neurodivergentes também, quanto pessoas que hoje em dia a gente chama, né, de neurotípicas, ou seja, que têm um padrão de processamento e funcionamento cerebral que é considerado socialmente aceito, socialmente padronizado. Filha, eu gostei muito da sua observação, uma palavra que você usou, mais próxima do padrão, e não usou mais perto do normal. Eu acho isso muito interessante, porque o diferente de normal é anormal, e isso não existe. Exatamente, nós somos aqui um conjunto da diversidade, a gente, não só por conta das formações cerebrais, digamos assim, em termos de estrutura anatômica mesmo, mas as nossas experiências fazem também com que a gente enxergue o mundo de uma forma, experiencie ele de uma forma diferente. Então foi ótimo que já na primeira pergunta aqui a gente já tem uma surra de informações aqui, já uma aula, né? E isso é muito legal a gente estar conseguindo discutir, ter mais informações, acesso às pessoas disponível, mas a gente sabe que isso tem também uma heterogeneidade desse acesso para diferentes pessoas, né? E quando a gente fala em acesso a benefícios, isso implica em algumas regras, em algumas necessidades, né? E aí, como que a gente fala, então, em relação a questões dela ser vista como uma deficiência, se a gente considerar que é um CID, né, Classificação Internacional de Doenças, né, ou simplesmente como uma maneira diferente do cérebro funcionar, né, isso refletindo na diversidade humana. E será que haveria uma outra perspectiva que a gente poderia passar a discutir em relação a essa diversidade? Bem, eu vou falar um pouco dos estudos que eu sigo e das linhas que eu sigo. E nisso a gente vai ter duas formas de pensar. É muito importante a gente reconhecer, por exemplo, vou falar do autismo principalmente, porque no Brasil legalmente ele já é considerado como deficiência. Já tem outros países que basicamente todas as neurodivergências, se não todas as neurodivergências, são consideradas deficiências. Uma visão, ela não exclui a outra, ou seja, do indivíduo com deficiência e do indivíduo que tem uma forma diferente de processar e pensar. Por que é bom a gente estabelecer isso? Porque quando a gente só olha, por exemplo, essa é uma forma diferente de pensar e processar, muitas vezes a gente está prejudicando os direitos daquela pessoa ou benefícios ou direitos que ela pode acessar. Por exemplo, o fato do autismo no Brasil ter sido considerado deficiência, né, a pessoa autista ser considerada uma pessoa com deficiência a partir, por exemplo, da lei Berenice Piana, que complementou ali a lei brasileira de inclusão, trouxe direitos que ainda assim a gente vê que pessoas autistas têm dificuldade de conseguir, como, por exemplo, o direito ao emprego, na empregabilidade, ainda tem algumas lutas referentes a plano de saúde, mas por isso que é tão importante a gente não negligenciar a visão de que aquela é uma pessoa com deficiência. Quando a gente fala de acessibilidade numa visão mais moderna, a gente tem o conceito também de que o ambiente é deficitário. Então, muitas vezes aquela pessoa ela vai passar por algumas dificuldades ou desafios, não só por conta da sua própria deficiência, mas porque aquele ambiente não faz com que ela tenha, de fato, acessibilidade e autonomia. Ao mesmo tempo, a gente não pode excluir o quesito de diversidade, de imaginar e de interpretar a pessoa como, de fato, com uma forma diferente de processar uma informação. E isso pode tanto acontecer com a pessoa neurodivergente, quanto várias outras pessoas de várias outras naturezas. Então, o que muitas vezes, inclusive às vezes eu passo por isso, né, eu falo por alguma
de algum critério de diagnóstico, no caso do autismo ou do TDAH, e algumas pessoas falam, mas eu também passo por isso. Um exemplo clássico é, por exemplo, esquecer a carteira. Eu esqueço muito tudo, assim, tudo mesmo, de comer, inclusive. E tem algumas pessoas que falam, mas eu passo por isso, mas essa pessoa passa por isso 3 vezes ao ano. Eu passo por isso 7 vezes ao dia. Então, até mesmo no critério de diagnóstico, tem esse quesito, seja do TDAH, por exemplo, do autismo, trazendo exemplos mais concretos, tem o quesito do prejuízo, de quanto isso causa prejuízo. Então, assim, eu esqueço muitas vezes de beber água, então isso me causa quadros de pequenas desidratações, vamos colocar assim. Eu esqueço de pegar documentos importantes, já esqueci de pegar diplomas, certificados e coisas nesse sentido. Então, é bom a gente considerar as duas esferas, a da pessoa com deficiência, que hoje as pessoas autistas conseguiram esse direito, né, através aí de muita luta, e mesmo assim, com a lei, muitos direitos ainda não são respeitados, mas a gente olhar também para a forma social é uma forma diferente de processar. A gente combinando o social com, por exemplo, o legal, o biomédico também é muito interessante para a gente não deixar ninguém para trás. Nossa, incrível. Eu amei a explicação. Nunca mais eu vou ver da mesma forma. Então, Sara, estima-se que de 15 a 20% da população global apresenta alguma neurotipicidade. Pessoas com TDAH, autismo, dispraxia, dislexia, descalculia, síndrome de Tourette, são alguns exemplos. Assim fica bem claro que não há homogeneidade e, consequentemente, os talentos e particularidades também são diversos. Diante desse cenário, os programas de diversidade, equidade e inclusão, que estão bem na moda aí, os DEI, precisam ser adaptáveis e personalizáveis, mas na prática, no dia a dia das empresas, funciona? Essa é uma das perguntas que eu brinco, que é de 1 milhão. E aí eu vou dividir a minha resposta em pelo menos 3 partes. Eu falo pelo menos 3 porque às vezes eu estou fazendo a explanação e lembro de uma quarta, uma quinta, mas para quesito de raciocínio, para você que está acompanhando, seja ouvindo, seja por transcrição, 3 pontos para a gente observar. De fato, a gente tem observado muito o crescimento, e por um lado isso é positivo, dos programas de diversidade. Tanto dos programas de diversidade que já olham para uma interseccionalidade, né? Então, por exemplo, uma Sara que é neurodivergente, é mulher, é parda e considera tudo isso como um conjunto, até programas de diversidade que são mais temáticos ou que são mais segmentados. E isso traz um risco, por exemplo, do que o pessoal chama de diversity washing, ou de, né, aquela coisa para, como diz a frase, eu sou que nem um chapulinho colorado para esses ditados populares, mas seria o coisa para inglês ver, né? Coisa só para alguém ver. E eu vejo 3 cenários principais nesses esforços de diversidade, tirando esforços que já são reconhecidos, consolidados e coisas nesse sentido. A gente tem organizações que estão com um pensamento, né, um mindset de preenchimento de cota. Então, existe essa porcentagem que eu tenho que preencher, pura e simplesmente eu vou lá, eu vou, abre aspas, encaixar a pessoa ali, sem necessariamente um planejamento de carreira, sem pensar no bem-estar dessas pessoas, sem pensar no impacto positivo que essa diversidade traz para a empresa. Está pensando basicamente na conformidade, no compliance legal. Então, essas ações elas acabam se tornando superficiais e, no final do dia, elas não vão promover mudanças significativas na cultura corporativa, por exemplo. Isso não acontece só em empresas privadas, mas até por quesitos de estudo, de expertise, eu vou focar os meus exemplos mais na área corporativa, ali, em organizações privadas. Isso, sim, é um exemplo de situação que pode gerar um diversity washing aqui e gera na pessoa empregada, seja em qualquer posição que ela esteja, seja de liderança ou não, uma quebra de expectativa do seu crescimento de carreira. Ela acaba desvalorizando aquela pessoa, porque muitas vezes ela é comunicada, mesmo que não diretamente, dentro da empresa, que ela está ali para preencher um número, um lugar. Então, isso é muito prejudicial para a pessoa que é contratada, quando o tipo de pensamento é esse. Claro, as cotas
são, pelo menos na minha visão, são iniciativas que são muito interessantes e que abrem oportunidades de fato, mas quando o trabalho é feito de uma forma planejada e valorizando aquele talento. A gente tem um segundo cenário que aí não cai em diversity washing, que são as empresas que estão nos seus primeiros esforços, que precisam ser refinados, mas estão nos seus primeiros esforços de diversidade. Então, quando a gente fala da população neurodivergente, por exemplo, aqui no Brasil isso é encarado como um tema novo, mas no Reino Unido, que a gente atua também e tem agora uma consultoria apoiando a gente, esse assunto ele já é falado há 20 anos. Claro, ainda não está no patamar que a gente, enquanto comunidade neurodivergente, gostaria, mas já é falado há 20 anos aqui no Brasil. Eu chamaria de um pouco menos, apesar de a gente ter empresas muito boas, organizações muito boas já trabalhando, por exemplo, na inclusão de pessoas autistas há anos também. Essas empresas, mesmo que precisem de refinamento, essas iniciativas elas têm o potencial de brilhar, desde que sejam ajustadas com base em feedbacks das próprias pessoas que passam, por exemplo, pelo processo seletivo, que são contratadas, processos que não passem por generalizações ou por banalizações da comunidade neurodivergente, por exemplo, frases que eu ouço e que tem um fundo de preconceito muito grande, mas do tipo, todo TDAH é distraído, toda pessoa autista ela é mais tímida, e isso não necessariamente vai ser uma verdade para aquela pessoa, porque, de novo, cada pessoa é um universo e cada uma dessas neurodivergências, a superdotação, o autismo, a dislexia, o borderline, vai ser experienciada ali de uma forma única por aquela pessoa. E aí o terceiro ponto, que de novo vai cair, como no ponto 1, num caso de diversity washing, é uma inflação ou uma alteração das métricas ESG. Então, também com o crescimento, né, com a transformação do que era conhecido como responsabilidade corporativa, que agora virou ESG, muitas empresas de diferentes portes têm corrido para que suas métricas sejam aceitas, sejam bonitas em relatórios, e muitas vezes, de uma forma inadvertida, elas acabam promovendo programas de diversidade que, de novo, não são pensados em, de fato, trazer diversidade como um benefício para as corporações, porque é um benefício em inovação e competitividade, mas sim para inflar alguns números de métricas ESG. E aí, só para não ficar, eu pelo menos não gosto muito de ficar só batendo, né? Eu gosto de trazer uma coisa um pouquinho mais propositiva ou pontos de reflexão. Então, se você está numa organização que está pensando, que já começou a fazer um programa, por exemplo, de inclusão neurodivergente, de acessibilidade neurodivergente, existem 3 pontos principais de benefício. Um é o incremento da inovação, e a gente começa a ter, desde, por exemplo, 2022, relatórios trazendo números sobre isso. A gente tem um relatório de 2022 da Deloitte, falando que equipes neurodiversas trazem um incremento de inovação e competitividade de até 36%, em comparação àquelas que são homogêneas, e saiu agora em outubro um artigo da McKinsey também falando dos benefícios e trazendo mais alguns dados junto com a Universidade de Stanford sobre a inclusão neurodivergente. A gente também tem um potencial aumento de engajamento e retenção, claro, não só pela inclusão, mas pela acessibilidade e pelo pertencimento, então tudo isso tem que andar junto, e também impactos positivos na reputação e nas métricas ESG. Então, programas de diversidade, até de uma forma geral, elas trazem diferentes benefícios, principalmente se a sua organização quer estar à frente, quer ser inovadora, mas também tem vários outros benefícios agregados. E se você é uma organização que está começando, você não está sozinha. Pergunte, contrate por especialistas, ouça o feedback das pessoas contratadas. Sara, você trouxe alguns pontos muito interessantes, principalmente em relação ao diversity washing, que eu acredito que vale a pena a gente aprofundar um pouco mais.
Inclusive, enquanto eu te ouvia, me surgiu um paralelo em mente, e aí vou compartilhar, você avalia se faz sentido, né? Será que então, em relação à inclusão de pessoas neurodivergentes no ambiente de trabalho, podemos considerar que existem níveis de maturidade, né? Na área de tecnologia, é bastante consolidado o conceito de níveis de maturidade digital, né? Níveis de maturidade em relação à segurança, que já são áreas bastante conhecidas, né, de todo mundo dessa indústria. Então, será que quando falamos em relação à inclusão de pessoas neurodivergentes, também podemos pensar nesses níveis de maturidade que as diferentes empresas vão ter? Porque eu acredito também que muitas vezes esses erros podem acontecer de uma forma não proposital. Então, eu queria te pedir para te contar o seu ponto de vista sobre isso e também se tiver alguma dica, assim, sei que são muitas camadas, mas se tiver alguma dica em relação a, então, as empresas que têm boa intenção, né, que começam algum tipo de programa, o que elas podem fazer para não cair nessa armadilha de ter uma incoerência entre o discurso e a prática e acabar fazendo um diversity washing? Excelente pergunta, Jéssica. E eu vejo que a gente de áreas análogas, vou colocar aqui, por exemplo, tecnologia, design, acaba pensando em soluções, vou chamar de em comum. Por que eu falo isso? Aqui na própria Stardust, com um insight muito parecido com esse, a gente de fato criou um assessment, um questionário, para de fato a organização, aquele time, depende, muitas vezes a iniciativa ela começa num time e depois ela sobe para a organização. A gente fez o que a gente chama de jornada MIND, que é um acrônimo, é MIND, que em inglês quer dizer mente, mas foi só para ficar um nome bonito, na verdade, que ela vai medir a maturidade, o nível de maturidade, a inclusão, o quanto as necessidades neurodivergentes são atendidas atualmente e o grau de diversidade, considerando interseccionalidades. Então, sim, a gente pode pensar, não só com a jornada Mind, claro, mas de outras formas também, em níveis de maturidade, porque esses diferentes níveis de maturidade, tanto de inclusão quanto de acessibilidade, vão nortear os times, as organizações, a tomar ações. Aqui na Stardust, por exemplo, a gente faz workshops também baseados nesses graus, nesses níveis de maturidade que os times ou as organizações apresentam, tanto para o curto, quanto para o médio, quanto para o longo prazo. E pensando já numa primeira dica, talvez duas principais dicas, porque uma vai complementar a outra. Se você já observa que no seu time, na sua empresa, já existem pessoas neurodivergentes, os grupos de afinidade para serem ouvidos, para de fato ter pesquisa, para serem coletados feedbacks, são práticas muito interessantes, tanto para gerar de fato, né, apoio mútuo, compreensão, compartilhamento de experiências, mas também para gerar resultado, porque a organização ela pode, a partir dali, fazer pesquisas, eventos e proposições para coletar dados de como ela pode melhorar no quesito de inclusão, pertencimento e acessibilidade neurodivergente, por exemplo. Eu estou focando muito em neurodivergente, primeiro porque é o nosso tema de hoje, mas isso acaba se aplicando também em vários outros recortes de diversidade. E uma segunda dica é difícil a gente melhorar ou tentar ter uma ação sobre o que a gente não conhece. Então, a contratação, por exemplo, de letramentos, ou a ida em loco em eventos, né? Por exemplo, imagine que eu sou uma liderança e, para além de eu ter contratado um letramento, eu participo de eventos que são, vou chamar de mais temáticos da neurodivergência, são mais comuns, feitos pela comunidade neurodivergente. E ainda uma dica dentro disso é ouvir, compreender, ler sobre e com pessoas neurodivergentes, né? Não tentar simular uma coisa que não existe, ou tentar generalizar, porque muito provavelmente vai cair ali num viés. Mas muito boa a sua pergunta, assim, a gente já está em 2 milhões, eu acho, aqui de perguntas que são, assim, o santo graal, né?
E eu imagino que seja realmente um desafio lidar com isso e ensinar as empresas a fazer isso, né? Então, obrigada, parabéns também a Ruby aqui pelo roteiro super bem escrito e muita pesquisa para a gente ter o nosso bate-papo de hoje. E eu entendo que são várias etapas, vários processos, né? E você trouxe aqui já algumas dicas em relação ao que a gente, como empresa, né, do lado de quem está sendo contratante, pode fazer. E essa é uma etapa muito crucial, né? Porque tem, obviamente, outros desafios em termos de progressão de carreira, depois que o profissional ingressa, para ele permanecer ali dentro da empresa, que ele possa ter crescimento e, inclusive, que isso se reflita em níveis de liderança profissional, né? Mas eu imagino que essa etapa de entrevista, que é a porta de entrada, seja mais sensíveis que as outras, porque você não conhece a pessoa, você não tem tanto tempo assim para ter esse entendimento individual de quais são as especificidades de cada candidato, o volume de pessoas que você precisa avaliar para cada entrevista é alto, né? E todo mundo tem muitas demandas. E ao mesmo tempo, você está tentando ali filtrar quem que é a pessoa que vai ter mais fit para entrar dentro do time, para se dar muito bem. Só que nas descrições de vagas, hoje, pelo menos, por exemplo, você sempre vê aquela descrição padronizada lá de todas as vagas, né? E aí, como que alguém que tem alguma neurodiversidade, às vezes isso vai se manifestar naturalmente em alguma forma no processo da entrevista, fazendo aqui alguns exemplos em relação a se for uma entrevista presencial, um tipo de contato visual, ou a perda de algum sinal não visual que a pessoa não interpreta ali, e aí você faz alguma pergunta com algum tom de ironia, sarcasmo, faz uma brincadeira talvez no começo da entrevista para quebrar um gelo e aquilo acaba não sendo bem interpretado, e você acha que está fazendo alguma coisa boa e acaba até piorando a situação, né? Do lado das empresas, ou você como funcionário também dentro de uma empresa que às vezes apoia um processo de seleção, né, que é comum o time também fazer entrevista para ajudar a companhia a selecionar os candidatos, como que ela pode melhorar essa etapa do processo para que pelo menos as portas de entrada sejam facilitadas para as pessoas? Ó, já estamos com 3 milhões na mesa, essa pergunta é muito boa também. E como um episódio tem um tempo, eu poderia ficar aqui tagarelando, a gente fazer uma série, né, que ia para todos os streamings, mas eu vou ser um pouquinho mais concisa para dar umas dicas iniciais para quem está ouvindo em termos de empresa. E caso eu não esqueça no meio do caminho, mas eu deixei um rascunhozinho aqui para mim, ó, hashtag macete TDAH, aí para você que está ouvindo, eu vou começar primeiro falando para as empresas, né, dando dica para as empresas, mas também para a pessoa neurodivergente ou para a pessoa que desconfia que é neurodivergente, porque o diagnóstico também é uma outra jornada ali bem longa. Quando a gente fala de empresas, como você pode tornar o seu processo, por exemplo, não só mais acessível, mas eu diria até que mais humano, digamos assim, pode fazer sentido até mesmo no formulário de cadastro que a pessoa vai se cadastrar ali na vaga, você fazer algumas perguntas mais simples, como, por exemplo, olha, como você prefere ser contactada ou contactada? Por e-mail, por WhatsApp, por voz, por, né, ligação, coisas nesse sentido. Olha, a gente vai ter esse processo seletivo, por exemplo, ele vai ter 5 etapas. Sua análise de currículo, uma entrevista por vídeo, uma entrevista presencial. Deixa já no primeiro momento, já que você já planejou esse processo seletivo, claro para outra pessoa que está ali do lado, quais são as etapas e como essas etapas vão ser. Eu não sei o quanto eu posso fazer jabá aqui, mas de boas práticas que eu já vi no mercado, por exemplo, o processo seletivo do Google é muito bom. Ele vem todo explicado, você sabe quantas etapas são, você tem uma pessoa mentora que fica ali entre as etapas para de fato você poder conversar, te dar apoio. A Wells Fargo também nos Estados Unidos tem práticas nesse sentido. A Cisco também está começando a melhorar o seu processo seletivo, focando, nesse caso, em neurodivergente, mas isso traz benefícios para todas as pessoas que vão acessar o seu processo seletivo. Então, pensando numa dica inicial, comece pelo básico
E dentro, óbvio, dos processos da sua empresa, pergunte e deixe claro para a pessoa como vai ser aquele processo seletivo e também como ela gostaria de interagir dentro das possibilidades que estão ali daquele processo seletivo. Então, se o processo seletivo for virtual, você já pode perguntar, por exemplo, se a pessoa prefere ficar com a câmera ligada ou desligada, coisas mais sutis. E, de novo, além de contratação de pessoas especialistas para poder tirar essa camada de adivinhação, né, que às vezes traz uma carga cognitiva muito grande, refletir dentro do possível do como é que você pode deixar o processo seletivo mais humano, mas, claro, lembrando das métricas, dos dados e do objetivo daquele processo seletivo. Agora, se você é uma pessoa neurodivergente ou desconfia que é neurodivergente, por exemplo, você tem alguns hacks, digamos assim, que você pode fazer. Na comunidade da Stardust e outras comunidades que eu participo enquanto pessoa neurodivergente, eu vejo que algumas pessoas ainda têm o receio de falar ou não, quando elas sabem, né, de falar ou não que elas são neurodivergentes ou qual a neurodivergência, o que está super ok, porque a pessoa ela tem todo o direito de dizer ou não, se ela achar aquilo é necessário ou não. Mas, mesmo assim, você pode dizer, por exemplo, para a pessoa entrevistadora, desculpa, como ela poderia, digamos assim, te proporcionar suporte ou te proporcionar acessibilidade. Exemplo, olha, eu me sinto mais confortável com a câmera fechada, você se importa? Olha, eu prefiro comunicações por escrito, porque fica mais fácil para mim seguir essas instruções do que por voz. Olha, eu prefiro, se for presencial, tudo bem eu chegar 15 minutos antes para me ambientar com um local, para beber uma água, coisas nesse sentido. Você ajuda a pessoa também, guiando o que pode ser um suporte para você ou não. Olha, eu vou, se for uma entrevista presencial, por exemplo, eu vou com meu fone de ouvido, eu vou com meu feed story, enquanto a gente estiver fazendo a entrevista, pode ser que eu mexa, coisas nesse sentido. Então, você não necessariamente vai falar que é neurodivergente, não vai quebrar a sua privacidade, te causar um desconforto, mas, ao mesmo tempo, você ajuda a pessoa ali do outro lado, guiando também do que pode fazer sentido para você. Claro que a gente entende também que tem situações que, mesmo comunicando, a outra pessoa vai dizer, olha, não, isso não pode, isso não dá, e coisas nesse sentido, que a gente sabe que gera frustração, gera, inclusive, uma carga emocional. Mas aí também você começa já a ver se essa empresa, se já do processo seletivo ela já está se comportando assim, será que é uma empresa que de fato você quer entrar ou será que tem outras que podem servir ali e te dar suporte de verdade para você mostrar o seu talento da forma ali mais integral possível? Então fica aí a sua análise também. Claro que a gente entende que no mundo, no Brasil, a gente tem algumas escolhas profissionais também, não só as por propósito ou afinidade diária, mas também vale entender, assim como a empresa te entrevista, você também entrevista a empresa. Então, é entender esses pontos, se faz sentido. Então, Sara, trazendo um pouco para esse mundo de produteiras, muito se fala das habilidades necessárias para um Product Manager, né? Que é comunicação, resolução de conflitos, gerenciamento de tempo e priorização são algumas dessas habilidades. Muito se diz também que essas habilidades podem ser aprendidas, mas que para pessoas neurodivergentes podem se apresentar como um desafio maior. Esse tipo de raciocínio é apropriado ou existe uma linha tênue entre ser empático e acabar estigmatizando as pessoas neurodivergentes ao adotar essa visão? Excelente pergunta também, obrigada. É uma pitada de, vou chamar de tudo um pouco. Você deixa de ser empático e começa a ser preconceituoso quando você impede o acesso da pessoa àquela vaga por algum viés seu. Exemplo que eu já ouvi e que, para você que está ouvindo, é uma frase errada. Pessoas TDAH não sabem priorizar. O que acontece no dia a dia? Pessoas TDAH podem ter mais dificuldade de priorizar tarefas do que outras pessoas que, por exemplo, não são TDAH. Momento técnico, isso acontece por uma coisa chamada disfunção executiva, ou seja, um processo que acontece no cérebro, sem a pessoa ter um controle sobre isso, que vai ou adiar um pouco mais ou dificultar que ela
consiga priorizar, né, organizar ali tarefas, ou dividir essas tarefas, uma tarefa grande, em partes pequenas. Isso quer dizer que ela nunca vai conseguir fazer isso? Não. Isso quer dizer que toda pessoa TDAH vai ser assim? Não. Então, quando você impede, por exemplo, essa pessoa aqui, eu vi que ela é TDAH, então eu não vou nem mandar para ela, ou não vou aprová-la numa vaga, por exemplo, de experiência do usuário, né, de UX. Isso sim é não ser empático. Agora, se você entender que no seu dia a dia, no dia a dia daquela vaga, a pessoa vai ter que usar muito essa habilidade, você, como pessoa empregadora, é pensar como é que eu posso dar suporte a qualquer tipo de pessoa. E ali eu não falo só a pessoa neurodivergente para uma vaga que exige, por exemplo, muita priorização. Eu vou ter um sistema, por exemplo, de gestão de tarefas, porque isso vai beneficiar muito a pessoa TDAH, 2 vezes mais, vamos colocar assim. Mas também vai beneficiar todo o time, porque ele vai conseguir achar as informações, conversar entre si, se mandar alterações e coisas nesse sentido. Então, de fato, há uma linha tênue entre o que é ser empático e o que é estigmatizar. Uma coisa que eu gosto de deixar sempre muito evidente é, cada pessoa é um universo. Então, esse quesito, por mais que a gente dê dicas gerais e apresente dificuldades gerais, por exemplo, a priorização, comunicação social, que muitas vezes fazem parte do critério de diagnóstico, a gente não pode rotular uma pessoa, tipo, essa pessoa é superdotada, então eu vou colocar ela para fazer todas as contas de cabeça aqui da minha empresa. Não é assim que funciona. Essa pessoa é disléxica, então nunca ela vai conseguir fazer uma revisão de texto, fazer uma tradução. Não é assim. A gente consegue fazer tudo, só que a gente também precisa de suporte. Aliás, todo ser humano ele precisa de suporte, só que a gente vai ter uma intensidade, digamos assim, ou uma frequência maior de quando e como a gente vai precisar desse suporte. Então, uma dica a gente não pode assumir que essas habilidades como comunicação, resolução de conflitos e priorização vão ser sempre mais difíceis para pessoas neurodivergentes. É bom sempre avaliar, e aí quando a gente fala de dia a dia ou de processo seletivo, a gente tem cases, tem o dia a dia de trabalho. É muito bom, falando ali da liderança daquele time, pensar em aprendizagem personalizada, em mentoria dentro do possível e adaptabilidade. Então, se você está vendo que uma pessoa colaboradora está tendo uma dificuldade em algo X, não é necessariamente porque ela é neurodivergente, mas a gente vai agir nessa mentoria de, olha, como é que o time pode te ajudar, como é que eu posso te ajudar, tem algum recurso da organização que te ajudaria, o que a gente tem que conquistar que te ajudaria. Como, por exemplo, rapidamente, eu já peguei consultorias onde a pessoa era neurodivergente, e ela recebia muito feedback de que ela não conseguia organizar as tarefas. E aí a gente começou numa mentoria com ela para tentar entender como é que era o dia a dia dela, e a gente descobriu que ela recebia todas as demandas dela por WhatsApp, para um projeto enorme. Isso não é uma falha da pessoa neurodivergente em não saber organizar, isso é uma falha de processo, essa é uma falha do projeto. Então, na consultoria, a gente entregou um relatório recomendando a adoção de um sistema, dentro ali do orçamento da empresa, claro, de um sistema de organização de projetos e de comunicação interna. O feedback virou outro. A gente continuou com as mentorias com a pessoa neurodivergente, mas o feedback foi outro, né? Começou a ser positivo, porque, na verdade, aquela pessoa estava organizando muito, só que ela tirava do WhatsApp e fazia uma organização própria. Como era uma organização própria, ninguém sabia o que estava acontecendo, e isso virava uma montanha. Então, ter esse quesito de mentoria, adaptabilidade também é muito bacana, e dentro do possível, reduzir o risco de estigmatização. Então, é ler sobre, conversar com as pessoas e ter, de fato, ali mentoria, consultoria especializada. Se você está gostando do podcast, está gostando do nosso conteúdo, para entrar em contato com a gente é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você preferir o e-mail, manda um e-mail aí para podcast@mulheresdeproduto.com.
E também você pode apoiar a gente de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast mais favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita, e também deixando like e entrando aí pro Clube MDP, que a partir de R$25 você vai ter vários benefícios, como inclusive passe livre no MDP Curtas, que é os nossos eventos aí que acontecem ao redor do Brasil todinho. Vem pro clube e continua ouvindo a gente. Amei que a cada tópico que a gente conversa vem N dicas aqui. Eu tô vendo que eu mesma vou ser uma ouvinte desse episódio repetidas vezes. Inclusive, aqui eu vou abrir um relato pessoal que eu sou uma pessoa neurodivergente. Sou uma pessoa diagnosticada com altas habilidades, ou também conhecido como superdotação, e meu irmão é autista. E, inclusive, eu demorei 2 anos para abrir para alguém fora da minha família depois que eu tive o diagnóstico. Então, mesmo com o diagnóstico, que foi um processo de autoconhecimento que eu fui buscar, enfim, e para abrir isso para outras pessoas, se alguém do meu trabalho estiver ouvindo hoje, talvez vai ser uma surpresa. Isso foi algo que eu descobri e só consegui me ficar confortável para revelar, para compartilhar com outras pessoas muito tempo depois. Então, eu acho super interessante que as pessoas analisem determinados comportamentos, determinadas situações, com o ponto que você trouxe, que às vezes não necessariamente você vai estar ciente que a pessoa é alguém neurodivergente, e que como que eu posso fazer para melhorar essa situação, independentemente da pessoa precisar trazer um laudo, um diagnóstico, algo sobre isso. Trazendo isso para um exemplo pessoal, eu sempre trabalhei na parte de projetos da área de tecnologia ou na área de produto. E nisso você lida com muitas pessoas. E às vezes eu recebi alguns feedbacks de liderança de mas você precisa ter mais jogo de cinturas depois de alguma determinada situação mais crítica, de negociação ou de alguma questão. E, para mim, assim, o que é, na prática, e ter jogo de cintura, né? Então, eu voltava para as minhas lideranças e falava, tá, quando que isso foi? E, geralmente, assim, não houve nenhuma vez que eu me recorde que a liderança soube explicar. E eu sempre pedia para eles, tá bom, então, na próxima vez que acontecer uma situação desse tipo, me avisa logo que acabar a reunião e me fala o como que seria melhor. E aí eles percebiam, de fato, que não era algo intencional, mas que era a minha forma de tratar com as pessoas. Mas eu confesso que para mim só funcionava quando eu, de fato, acontecia logo em sequência da situação e a pessoa já me direcionava de, seria melhor se tivesse sido assim, assim, assim. Porque aí eu consegui internalizar o que teve de diferente, como que a gente poderia fazer. Trazendo isso para a nossa audiência, para qualquer pessoa que tenha alguma desconfiança que alguém do time seja, ou que esteja enfrentando alguma situação que você está achando um pouco mais desafiadora e está batendo com os itens que a gente está falando aqui, mesmo que a pessoa não tenha trazido nada sobre, até por questões que você já trouxe sobre segredo, que a pessoa tem o direito, inclusive, legal, via LGPD, de guardar, não é obrigado ela abrir, mas como que quem está no ambiente de trabalho, seja par, seja líder, consegue ajudar esse profissional a performar melhor dentro da companhia, a entregar mais resultados e também ter uma melhor relação pessoal com todos os colegas de trabalho, porque afinal de contas é o ambiente que a gente passa mais horas do nosso dia, muitas vezes mais que com a nossa família, né? Então, é importante que isso seja um ambiente minimamente saudável. O que as pessoas neurotípicas podem contribuir? Essa é uma excelente pergunta. Eu já perdi a conta dos milhões que a gente tem na mesa, mas vamos colocar em 5, por exemplo, só para a gente já ter aqui uma base. Por falar em 5, dentro da sua pergunta, eu penso aqui em pelo menos 5 dicas. E por que eu falo pelo menos? Existem várias dicas, até como eu falei em alguns outros momentos, essas dicas também vão depender de contextos, elas são dicas mais generalistas, para as pessoas terem pelo menos um por onde começar, e não começarem tão perdidas. Então, foi como você falou, o querer não revelar é um direito da pessoa, inclusive amparado legalmente. E a gente tem diversos casos, eu inclusa até 6 anos atrás, em que a pessoa é neurodivergente e ela simplesmente não sabe ainda.
ela começa muitas vezes a saber, e na Stardust isso acontece bastante, da gente fazer um letramento e 5 meses depois eu recebi uma ligação do tipo, Sara, recebi meu laudo. Comecei a desconfiar durante o letramento, fui procurar saber, o de procurar saber, recebi meu laudo. Então, assim, a gente ainda tem vários casos subdiagnosticados e de pessoas que estão recebendo diagnóstico tardio. Lembrando também, colocando um ponto de observação, que o diagnóstico pode ser um processo que demora. Demora 3 meses, demora 6 meses, 1 ano e assim sucessivamente. Segundo, o diagnóstico no Brasil ele ainda é caro. Como ele é feito por especialistas e envolve várias etapas, ele acaba sendo caro. Para se ter uma ideia, uma média de custo de diagnóstico aqui em São Paulo, eu estou em São Paulo nesse exato momento, é de R$ 3.500 a R$ 4.500. E não é todo mundo que atualmente pode bancar uma jornada de diagnóstico de início ao fim e depois também de alguns tratamentos recomendados, como, por exemplo, a psicoterapia. E aí, voltando, né, que eu sempre dou aquela tergiversada, mas eu volto, a gente tem casos também de subdiagnósticos, de pessoas que ainda não sabem que são neurodivergentes, e pessoas que a gente chama de pessoas aliadas, né, podem ajudar, principalmente no trabalho também, mas algumas dessas dicas, inclusive, valem para a área de educação. Mas voltando aqui para o trabalho. Promover um ambiente de trabalho mais inclusivo e acolhedor. Tá, Sara, como eu posso fazer isso? Primeiro, comunicação clara. Feedbacks que sejam construtivos, como a Jéssica falou, feedbacks que sejam também claros, aonde você quer chegar, aonde eu tenho que melhorar, em quais situações isso acontece. Flexibilidade de prazos e processos, então, assim, eu adoto isso muito na minha vida também. Eu tenho que passar uma informação para uma pessoa, mas antes disso eu pergunto para a pessoa, como é que você prefere receber essa informação? Por e-mail, por WhatsApp? Se é por WhatsApp, é por áudio, é por texto, é por vídeo? E eu uso, mas aí é uma coisa da Sara mesmo, muito emoji. Então, digamos que eu tenho que passar uma coisa que tem 3 passos. Eu pego aquele emoji de PIN e coloco passo 1, né? PIN, passo 1, PIN, passo 2 e coisas nesse sentido. Uso isso para compartilhar reunião também, coisas nesse sentido, porque isso ajuda. Inclusive, você que está ouvindo, tem uma matéria chamada Design Instrucional, que vai te ajudar muito a entender como dar instruções passo a passo. Inclusive, para mim, aqui mudou minha vida, a gente adota bastante na Stardust. 2, evitar pressuposições. Então, não assuma que um comportamento que você acredita ser diferente do seu, ou inesperado, ou fora do que você poderia imaginar, está ou relacionado à neurodivergência, ou é uma coisa assim de outro mundo, vamos colocar assim. Trata todo mundo com respeito, com compreensão, sem fazer suposições. Um exemplo prático, principalmente na comunidade autista e TDAH, pode acontecer das pessoas se sentirem desconfortáveis de olhar no olho das pessoas. No olho ou até no rosto, coisas nesse sentido, né? O olhar só para a boca. E na linguagem corporal, o pessoal que adora fazer esse... eu li um livro de 25 páginas de linguagem corporal, me tornei a pessoa especialista em linguagem corporal, isso não existe. E aí, se a pessoa não está olhando para mim, é porque é uma pessoa que eu não posso ter confiança. Gente, às vezes a pessoa só se sente desconfortável de olhar para o seu olho. Ou a pessoa, por exemplo, que é uma neurodivergência, pode ter um transtorno de processamento auditivo. Então, ela vai preferir fazer uma espécie de leitura labial complementar, porque se ela ficar só olhando para o seu olho, ela vai perder alguma parte da informação e, enfim, vários outros motivos aí. Então, evite pressuposições. 3, oferece flexibilidade quando possível, como eu falei, por exemplo, no caso da comunicação, né, de ser por texto, de ser por áudio, coisas nesse sentido, de ser por e-mail, mas existem também flexibilidades em outras áreas. A gente dá espaço para processamento. Eu mesmo em palestra falo, geralmente eu dou palestras sobre assuntos que eu gosto muito e que às vezes, por alguns momentos, são a minha área de hiperfoco. Então, pode ser que eu fale muito rápido, e se eu falar muito rápido, vocês me pausam e podem perguntar de novo, eu volto, não tem problema. Então, dá esse espaço para a pessoa processar a informação, e dependendo da informação, essa informação tem carga emocional, então, que para a gente pesa mais ainda, você dá um tempo e você também
respeitar a pessoa. E 5, a pessoa até perdeu a conta, respeite as diferentes formas de comunicação. E quando eu falo de formas de comunicação, não são só os exemplos que eu dei, como escrito e áudio, mas existem pessoas, por exemplo, numa crise de mutismo, ou pessoas que não necessariamente são verbais naquele momento, que vão se comunicar usando outras formas. E aqui eu estou falando, por exemplo, eu não estou colocando no mesmo conjunto as pessoas da comunidade surda, que, por exemplo, vão se comunicar por Libras. Mas, considerando pessoas ouvintes, elas podem se comunicar por figuras, por pictogramas, por textos, por emojis. Então, de fato, tentar entender. Claro que não é uma tarefa fácil. Falando assim no podcast, parece incrível. Tem treinamento, tem costume e tudo mais. Mas, se você não tiver essa flexibilidade também, sempre vai ser difícil e você, de fato, não vai conseguir se comunicar. E só para fechar essa pergunta, para dar um exemplo também, a forma de você se comunicar, principalmente para a pessoa neurodivergente, importa. Uma vez me contaram um exemplo que era, não sei se eu vou lembrar exatamente, mas era do tipo, olha, fulano, você tem o e-mail de ciclano? E aí a outra pessoa respondeu, tenho. Porque a pessoa perguntou, você tem o e-mail da outra pessoa? Eu também responderia, tenho. Só que o que a outra pessoa estava querendo perguntar você poderia, por favor, me passar o e-mail da pessoa X? Só que você não fez a pergunta que você queria, você fez uma outra pergunta, estava esperando que a pessoa entendesse do seu jeito. Então, por isso que a gente fala também tanto de comunicação clara, comunicação instrucional e principalmente comunicação não violenta, que também tem um livro de comunicação não violenta muito bom, recomendo a leitura. Essa pergunta que a Jéssica acabou de fazer, ela surgiu de uma conversa com uma amiga, né? Ela me relatou que entrou no curso de formação de uma empresa bacana, ela e mais 2 outras pessoas, e passados 2 anos ela conseguiu evoluir, fazer as entregas que eram previstas, e um amigo não conseguia fazer nunca uma entrega. Então, sprint a sprint, ele não conseguia entregar aquilo que era determinado para ele. E as pessoas foram meio que evoluindo, passando, e ele continuou a não entregar o que era previsto. Eu acho que isso cria um ciclo cada vez pior se você não tem um suporte. Porque se você não entrega, você fica pior porque não entregou, e aí na próxima você não consegue entregar porque você já tá mal, aí na outra você vai ficar cada vez pior, até que chegou num momento insustentável, passaram 2 anos, e ele foi demitido. E minha amiga ficou muito assim, sentida, né? Triste, e pensando como é que poderia ter ajudado ele. Ele nunca falou que ele era neurodivergente, mas a gente desconfiava, ele também não era necessário falar. A chefe imediata dele ficou também muito se culpando, imaginando, nossa, eu poderia ter feito X, Y, Z, mas eu acho que também ela não tinha essa informação, então eu espero muito que esse podcast chegue para que novas situações como essa, elas não aconteçam. Muito obrigada, viu, Sara? E aí, engatando a próxima pergunta, eu acho que Jéssica vai gostar muito dessa. Algumas pessoas neurodivergentes, elas têm, como TDAH, autismo e superdotação, tem o hiperfoco como uma das características, o que pode ser visto pelas empresas como um superpoder ou uma vantagem competitiva. No entanto, até que ponto essa valorização pode ocorrer sem causar impactos negativos à saúde mental? Essa também é uma pergunta ótima. Vamos considerar que a gente está com 6 milhões aqui na mesa. Gente, isso é um podcast bem valioso também, um conteúdo sensacional como os outros que eu já ouvi também. Uma honra estar aqui com vocês, reitero. E essa é uma pergunta muito boa. Porque eu vou me concentrar principalmente em falar de hiperfoco, mas existe outra coisa que eu vou chamar aqui de hiperfoco contínuo no tempo, que é um interesse especial. Eu, por exemplo, descobri que o meu interesse especial é astronomia, por isso até que a Stardust se chama Stardust, mas a gente deixa ali para o final do podcast, se for o caso. E quando a gente fala de hiperfoco, ainda mais na mídia, né? Porque a mídia não tem ajudado muito, a parte fictícia não tem ajudado muito ali a comunidade neurodivergente. A gente vê séries como Good Doctor, né? Que ali a gente tem um personagem principal que eu não lembro se declaradamente ou se fica só na desconfiança que ele é neurodivergente, que ele é autista,
e aí ele é um bom profissional de fato, mas ele tem uma memória fotográfica, uma coisa meio assim, né? Ele vai fazer um exame, ele olha para o teto, assim, ele consegue lembrar de todos os livros de uma forma assim super precisa. Claro, existe a memória fotográfica, mas nem toda pessoa autista, por exemplo, tem uma memória fotográfica exemplar. Eu, inclusive, tenho uma memória bem questionável, que eu tenho que colocar tudo na listinha, no calendário. E quando eu falo lista, é lista virtual, porque eu, por exemplo, faço lista de mercado e eu esqueço da lista. Aí eu chego no mercado e compro 3 dos 7 itens por ter esquecido da lista. Mas voltando para o nosso foco, o hiperfoco, há um risco de considerá-lo, até corporativamente, como um superpoder. Por quê? Primeiro, que quando a gente, enquanto neurodivergente, entra em hiperfoco, a gente não escolhe. Não é uma coisa assim, eu, por exemplo, eu faço agora engenharia de software na 42 e eu estou aprendendo programação em C. Eu gostaria muito de hiperfocar em C, porque seria muito necessário agora. Mas eu estou olhando Python. E não é uma coisa que eu ligo um switch e eu falo, hoje eu vou hiperfocar em C. Não, assim, acontece. Pro azar dos meus vizinhos, em 2022, eu hiperfoquei em tocar gaita. Então, isso é bem triste. Então, o hiperfoco, primeiro, apesar de eu trazer esses exemplos que são verídicos e engraçados, a gente não escolhe hiperfoco. Muitas vezes a gente está, sei lá, jogando videogame, trabalhando em algum projeto, e a gente vai hiperfocar numa coisa muito específica que foge ao nosso controle. E quando o hiperfoco acontece, geralmente a gente literalmente esquece do mundo em volta. Então a gente vai esquecer de beber água, demorar a beber água, vai esquecer de necessidades fisiológicas básicas, vai esquecer de comer, pode ter uma negligência ali com os cuidados pessoais. Então, ao mesmo tempo que o hiperfoco de fato traz muita coisa interessante, eu, por exemplo, quando hiperfoquei em tocar gaita, eu fui ler partitura, e isso para mim hoje em dia é muito bom, não porque eu toque bem, mas porque me deu conceitos matemáticos muito interessantes. Mas, por outro lado, eu só falava de gaita, pensava em tocar gaita, e só falava de música, e eram umas coisas que me prejudicavam também na interação social, porque não é todo mundo que quer ouvir sobre gaita, curiosidade sobre gaita, não é mesmo? Então, claro, a gente tem benefícios do hiperfoco quando ele pode ser direcionado, mas é sempre bom lembrar que a gente não escolhe o nosso hiperfoco. Porém, quando a gente fala de hiperfoco e interesse pessoal, que é um interesse que é como se fosse um hiperfoco mais longo, que vai ao longo da vida, quando o nosso trabalho, a nossa tarefa, ela vai ao encontro do hiperfoco, né, ela casa ali com o hiperfoco, aí, nossa, é assim, pessoa funcionária do mês, pessoa liderança do mês, porque a gente vai entregar muito, a gente vai produzir muito, e também vai dar maturidade da empresa de absorver essa nossa entrega. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente entrega 300%, e o time ou a empresa está esperando só 100%, e muitas vezes a gente é tolhido, ou seja, que tolhido, eu ia falar nerfado, né? Nerfado é uma gíria gamer de você, tipo, de abaixarem, por exemplo, as suas habilidades, né? Então, tolhido parece mais corporativo. Tolhido das suas entregas, e você se sente frustrado. Então, sim, é bom a gente valorizar o hiperfoco, mas com cuidado. E como eu sempre trago dicas, né? Além do puxão de orelha, digamos assim, você, pessoa neurodivergente, que sabe que é pessoa neurodivergente, ou você que desconfia que é pessoa neurodivergente, como você pode se cuidar em momentos de hiperfoco? Porque a gente entra em hiperfoco sem literalmente perceber. Uma das coisas, antes de você fazer uma tarefa ou se dedicar a um projeto, por exemplo, é delimitar um tempo específico. Tem uma regra, uma teoria, digamos assim, que, se eu não estiver falando errado, é a teoria de Parkinson, que as coisas levam um tempo que você der para elas. É basicamente isso. Geralmente é algo um pouquinho mais complexo. Então, se você acha, por exemplo, que pode entrar em hiperfoco com aquela tarefa, já delimita um alarme no seu computador, um alarme, né? Pode ser, não precisa ser um alarme barulhento, pode só vibrar ou aparecer alguma coisa na sua tela para você saber a hora de, por exemplo, beber água, ir no banheiro, caminhar, comer.
ter intervalos definidos. Tem gente que usa Pomodoro, mas às vezes para a gente neurodivergente o Pomodoro tradicional não funciona tanto. Às vezes o Pomodoro invertido funciona mais, ou seja, você faz uma coisa prazerosa para você primeiro e depois você vai para a tarefa. Mas lembre-se de ter alarmes ou de combinar com alguém. Se você achar que você vai ignorar o alarme, que acontece muito, inclusive, combina com um colega de confiança. Olha, fulano, fulana, me chama daqui a 1h30 porque eu vou me concentrar nesse projeto aqui, só para a gente beber uma água, tomar um café, etc e tal. E a outra pessoa pode te dar suporte nisso também. Segundo, dentro do possível, hoje em dia com a inteligência artificial generativa facilita bastante a nossa vida, divida a sua tarefa em pequenos pedaços e se recompense a cada pedaço que você conseguir. E aí a recompensa pode ser justamente a pausa, né? Beber um copo d'água, a gente brinca nas lives da Stardust, sempre que tem uma pausa a gente provoca ali para beber água, para você se cuidar. O hiperfoco é bom, ele pode te trazer vários conhecimentos. O hiperfoco para a gente num contexto corporativo, ele estimula muito a criatividade, como eu falei da gaita, eu já usei conceitos de música em hackathons de tecnologia, pensando na comunidade surda, por exemplo, algumas soluções relacionadas a processamento de som, mas a gente tem que se cuidar para não virar, né, ali uma plantinha que murcha depois. Tem que ser um girassol brilhante, não um girassol murchado. Então, cuide-se e aproveite esse episódio, beba água, já fica aí o seu lembrete, já que a gente já deve estar aí a uns 40 minutos de episódio. Maravilhoso. Enquanto a gente estava aqui na nossa conversa, já estava até mostrando minha garrafinha aqui de água que eu deixo aqui sempre do lado. Também é minha estratégia para lembrar de beber água, porque senão eu também sou dessas que acaba esquecendo, sequer vai ao banheiro daí para fazer um pips e a gente acaba ficando o dia inteiro sentado, né? E eu gostei que a gente está trazendo muitas dicas aqui hoje, tanto para os dois lados da mesa, para as pessoas neurodivergentes, para as empresas como PJ e como instituição, e também para as pessoas que estão no ambiente de trabalho, que são colegas, líderes, pares ou mesmo liderados por pessoas neurodivergentes. Então, eu queria que a gente fizesse mais uma rodada de diferenças nos papéis, porque o one-on-one ou reunião de feedback pode ser uma boa oportunidade para a gente melhorar essas habilidades. É um momento que você tem a sós para conversar com alguém e poder direcionar um pouco melhor quais são as suas necessidades, o que você tem de expectativa, alinhar o que está sendo esperado de você e entender se você está correspondendo ou não. Então, Sara, com essa sua riqueza de detalhes e de tudo que você viu, acho que tem muita coisa que daria ainda para a gente explorar, mas pegando essa pequena fatia de pedaço, né, o que tanto as pessoas neurodivergentes podem fazer para ajudar os colegas também a ajudarem ela, que acho que é um ponto importante, que eu acho super legal que a gente está trazendo muitas coisas que a empresa pode fazer, que os colegas podem fazer, mas o que eu, como pessoa neurodivergente, posso fazer, porque é um tema novo para muita gente, para que a outra pessoa também me ajude e eu possa entregar mais, evoluir mais e vice-versa. Lembrando de cabeça, eu vejo uma metodologia que talvez eu tenha azucrinado a pais da minha mãe quando eu era pequena, que era o fazer pergunta, né? Então, uma coisa que é usada muito em consultoria também é que quando uma pessoa fala uma informação para você, você geralmente fala o que você entendeu e pergunta se é isso mesmo. E isso, quando a gente fala de comunicação entre as pessoas, ajuda muito, principalmente quando a gente é neurodivergente. Então, olha, te dei uma informação X, você pergunta, olha, eu entendi tal coisa, e que você quer que eu melhore pensando num contexto de um feedback em X, Y, Z. Entendi certo? Ah, entendi certo. Sim, você entendeu certo. Tá, como você pode me ajudar para eu melhorar nisso? O que você sugere que eu ou faça, ou que eu use de software, ou de solução, ou de framework, para que eu possa melhorar nisso? Há alguma solução ou suporte ou ajuda da empresa nesse sentido? Mentoria, meditação e várias outras
soluções que a gente pode ter nesse sentido? Porque mesmo que o feedback venha quebrado, você começa a interagir com a pessoa, entendendo que aquilo pode não ter ficado muito claro para você. Eu criei eu não sei se eu criei, que às vezes eu falo que eu criei, eu vou pesquisar na internet, alguém fez algo muito parecido, considerando que o mundo é cada vez mais globalizado. Vamos fingir que eu criei, mas se você achar algo específico na internet, comenta no episódio, olha, achei algo nesse sentido aqui. Tanto para as pessoas que estão dando o feedback, por exemplo, em posição de liderança ou não, pessoas que estão interagindo, uma forma, um framework, que agora eu não vou lembrar o modelo, né, a palavra em português, talvez mais próxima seja modelo, de feedback que eu criei se chama Simple, que é S-I-M-P-L-E, que quer dizer simples em inglês, né, uma palavra em inglês, que quer dizer simples em português, desculpa, e ele pode ser usado para você lembrar de passos para dar feedback para as pessoas. Lembrando, isso pode beneficiar, claro, mais pessoas neurodivergentes, mas no final do dia isso vai beneficiar as pessoas ali que estão se comunicando. Então, o primeiro elemento do framework, que é o S, é ser específico. O S vem do inglês também de specific, que em português é específico, ou seja, você pode até anotar, se você preferir. Então, tenha um feedback que seja claro, que seja objetivo, que seja sem ambiguidade e que foque em uma área, por exemplo, um objeto para a pessoa poder, por exemplo, melhorar ou melhorar ainda mais se aquela situação estiver sendo já boa. Segundo, que é o I, é ser instrucional, ou seja, você vai fornecer orientações de como a pessoa pode melhorar com sugestões concretas. Então, deixa eu pensar num exemplo aqui. Sara, acho que você pode melhorar a sua oratória. Ouvi o seu podcast e vi que você falou 37 vezes. Te recomendo começar a gravar áudios de si mesma, ver quando você está falando e tentar diminuir ao longo dos próximos 3 meses. Então, eu já dei, além de um feedback, eu já dei uma forma de como a pessoa pode solucionar isso usando passo a passo e fui específica, inclusive, no quesito de o que eu estava falando, qual área eu estava falando e no quesito de tempo. M vem de mensurável, que é de measurable, do inglês. Então, eu coloquei aqui esse prazo de 3 meses, mas ela pode ser mensurável de alguma outra forma. Então, como eu brinquei, né? Você falou 37 vezes. O que seria uma melhoria daqui a 3 meses? Talvez eu falar na hora que eu estiver pensando, 12. Já melhorou, diminuiu bastante. A gente vai para o P agora, que é de positive, ou seja, positivo. Destaque os aspectos positivos que o pessoal coloca como feedback sanduíche, né? Eu, particularmente, não gosto dessa metodologia que ela fala uma coisa boa, acaba com a saúde mental da pessoa e volta para uma coisa boa. Na maioria das vezes não funciona, tá, gente? Então, vamos pegar uma coisa positiva de verdade. Então, no exemplo da oratória, Sara, você já fala muito bem, a sua oratória já é interessante, mas ela pode ficar melhor ainda se você retirar esses és ou nés de pausa que você faz. E aí a gente volta para o exemplo inicial, que eu já falei um agora, que é de como melhorar em 3 meses. O L, ele vem de long term, ou seja, longo prazo. Então, quando você for dar o feedback, pode ser interessante você pensar em como isso vai contribuir para o desenvolvimento profissional da pessoa no longo prazo. Voltando, por exemplo, da oratória. Sara, se você melhorar a sua oratória, você vai poder apresentar melhor os projetos ou defender melhor os projetos que você está envolvida. Se você melhorar dentro dos 3 meses, você vai estar mais próxima da sua promoção por conta disso. Então, deixar claro ali para a pessoa quais podem ser os benefícios no longo prazo, no médio prazo. E, por fim, o E de empathetic, ou seja, ser empático. Ter uma postura que, de fato, é compreensiva, que considere ali as particularidades da pessoa que se apresentam ali no dia a dia de convivência.
Voltando de novo para o exemplo da oratória. Sara, eu sei que em algumas falas, por exemplo, em público, você pode estar mais ansiosa ou mais nervosa ou precisar de um tempo para pensar. Então, ao invés de você usar as suas pausas, você pode ficar em silêncio ou você pode treinar o que você vai falar antes de apresentar. Então, entender o que a pessoa pode estar passando, sentindo, confirmar isso com ela, para isso não virar uma pressuposição e até um estigma, do tipo, faz sentido para você? A pessoa vai dizer, não, você está viajando. Não, é porque eu já sou assim ou porque eu gosto de falar é uma letra que eu gosto, não sei. Mas é bom você ser empático ou empática e confirmar isso com a pessoa se a sua interpretação faz sentido. Então, com essas letras e com essas dicas, você consegue construir um feedback que, de fato, é um feedback, não é igual ao exemplo do sanduíche, que dá errado do que eu vi em 90% das vezes, e você consegue também, enquanto liderança, enquanto pessoa que está fazendo um coaching ali daquela pessoa, daquela outra pessoa, você consegue também mensurar o processo. Inclusive, de novo, fazendo o jabá do Google, existem diferentes vídeos de pessoas que já trabalharam ou que trabalham nesse quesito de como dar feedback, e foram alguns dos vídeos que eu achei muito bacana. A McKinsey também tem vídeos nesse sentido, pode fazer sentido assistir. E também tem várias outras startups que falam nesse tema, incluindo a Stardust, aqui é jabá mesmo, tá, gente? Acessem lá a Stardust Zone. Também tem dicas nesse sentido. Cara, a gente está se encaminhando para o final. Então, eu gostaria de perguntar se tem algum ponto que você gostaria ainda de conversar com a gente, se tem algum material que você gostaria de compartilhar, um livro, um podcast, um filme, que podem incrementar a gente entender mais sobre o tema. Olha, agora você trouxe uma pergunta muito boa. Para a pessoa neurodivergente, eu vou até pesquisar aqui para não falar o nome errado, mas tem um livro, a pessoa autora é Brené Brown, que é, eu acho que O Poder de Ser Imperfeito, é A Coragem de Ser Imperfeito. Brené Brown, muito bom. E por que eu estou indicando esse livro para pessoas neurodivergentes em específico, que já sabem, né, que são neurodivergentes? Porque muitas vezes a gente tem medo de se mostrar para o mundo, mostrar as nossas características, mostrar quem a gente é, tanto que existe um fenômeno, principalmente a gente vê ele na comunidade autista, na comunidade superdotada, TDAH, que se chama masking, que é o mascaramento, ou seja, a gente sai de casa, coloca uma máscara social, chega em casa exausto, porque você basicamente ali, abre aspas, foi outra pessoa durante o dia inteiro para ser aceita, né, pela sociedade. E esse livro ele traz várias reflexões sobre o poder ali da autenticidade, de ser a si mesmo, de não ter medo de falhar e aprender com essas falhas. E isso enriquece muito a nossa autoconfiança. E aí, não falando de livro em si, isso tanto para as lideranças da organização, das pessoas que não são neurodivergentes, mas principalmente para as pessoas que são neurodivergentes, que são mais impactadas nesse quesito de autoestima. Tem um workshop chamado Eu Sou Incrível, I Am Remarkable. E no Brasil existem várias pessoas facilitadoras. Esse workshop ele é gratuito e ele de fato é um divisor de águas, porque ele ajuda você a entender sobre autopromoção, você entender o que você faz de bom, o que você já fez de incrível, o porquê você é incrível. Isso te dá um poder enorme, tanto para você que já está trabalhando, quanto para você que quer trabalhar. Então, procurem. Se quiserem conversar comigo também, eu acho que os meus contatos ou vão estar na descrição, ou você pode procurar por Sara Ferne, Sara com H no final, apesar de ser mudo, é só para ser chique, eu acho que minha mãe quis deixar chique. Sara Ferne é F-E-R, 2 N's. Eu estou no LinkedIn, principalmente. Pode me achar no Instagram também, mas eu demoro 3 séculos para responder no Instagram, então o LinkedIn é a forma mais rápida de você conseguir conversar comigo. Foi, de novo, um prazer enorme estar aqui com vocês. Talvez eu tenha tagarelado bastante, mas foi uma sensação enorme e foi muito bom poder trazer algumas dicas aí para ajudar a comunidade que eu gosto tanto e que eu espero que
o nosso trabalho também contribua para que nenhuma pessoa neurodivergente seja deixada para trás. Aí. É a nossa grande missão e a minha missão pessoal também. Eu super agradeço pela sua participação. Quando a Jéssica compartilhou comigo o seu LinkedIn, que eu olhei e falei, ai meu Deus, tomara que ela tope. E aí eu fui lá conversar contigo no LinkedIn, eu falei, será que ela vai achar que é tipo algum trote, porque a gente recebe tanta mensagem estranha no LinkedIn, né? Eu falei, vou lá conversar com ela. E quando você topou, eu fiquei super feliz e só se confirmou. Foi um episódio incrível, super claro, e eu só faço te agradecer muito por ter participado aqui conosco. Que isso, é um prazer. Eu já escutava também, e muito bom ter esse episódio, e a gente vê o quanto a comunidade sofre assim, na área, né? Sofre porque não é nem um processo adaptado para a pessoa neurodivergente, mas assim, adaptado para um ser humano trabalhar numa carga de trabalho que seja factível, né? Formações organizadas e coisas nesse sentido. Então eu espero que o episódio ajude bastante todas as pontas aí dessa ponte. Com toda certeza. Inclusive, daria muitos outros episódios. Espero que a gente possa contar com a sua presença novamente. Esperamos também que esse episódio tenha ajudado a promover uma compreensão mais inclusiva sobre a neurodivergência no ambiente de trabalho, contribuído para a desconstrução de estigmas, que pessoas juntos possam romper ciclos que não favorecem a diversidade e a inclusão, pelo contrário, possam impulsionar para que mais pessoas possam crescer em suas carreiras e se inserirem no mercado de trabalho. A discussão continua em nossa comunidade através do Slack, no WhatsApp e nas redes sociais das Mulheres de Produto. Muito obrigada por estarem com a gente e até o próximo episódio.